Bom, pessoal, primeiramente é importante entender que quando nós falamos em ensino bíblico, nós estamos falando em algo que não parte de um propósito inicial nosso, mas sim de um propósito inicial divino. Deus, quando cria todas as coisas, ele as cria para a glória do seu nome, e nessa caminhada dentro dos propósitos do Senhor, recebemos a missão de ensinar as palavras, as verdades, ensinar os saberes bíblicos. Isso é muito especial, porque é na Bíblia que nós encontramos, por exemplo, o plano divino de salvação do homem. Olha só que interessante, lá em Gênesis, no prólogo primeiro, né? Primeiro, quando nós temos ali o relato da queda do primeiro casal, ali já há a primeira menção profética com relação à obra de Cristo, lá no Gênesis 3, quando Deus fala à serpente dizendo a ela que o fruto da mulher, né, seria central na queda e na reversão do estrago feito pela desobediência do ser humano. E ali, durante toda a narrativa bíblica, em cada livro bíblico, em cada um dos mais de 60 livros da Bíblia, nós encontramos Jesus num papel de centralidade. Em todos os livros do Antigo Testamento, nós conseguimos ver, encontrar Jesus. As teofanias, as profecias, as diversas manifestações do poder do Senhor têm trazido sempre uma direção que aponta para a cruz, para o sacrifício de Cristo. E nós somos chamados com esse privilégio maravilhoso, nós somos chamados para esse grande privilégio, que é anunciar a obra de Deus, a obra do Senhor Jesus Cristo. E aí eu quero, então, no início, já trazer um versículo por demais conhecido, mas eu penso que para nós que trabalhamos com educação bíblica, educação cristã, é um versículo bastante motivador. Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 7b, nos coloca que se ensinar, haja dedicação ao ensino, ou seja, quando você abraça esse ministério tão bonito, dedique-se, esforce-se, dê o seu melhor, mas sobre todas as coisas dependa do Senhor Jesus Cristo, dependa da condução do Espírito Santo, dependa da vontade de Deus e o chamado de Deus para a tua vida. E aí, quando nós falamos então nessas questões, nós nos defrontamos com uma necessidade muito especial, muito importante, que é a de definir alguns conceitos. O primeiro deles, educação cristã. O que é educação cristã? É toda e qualquer forma de educação que tem como cerne, que tem como força motriz a ação de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo dentro do coração daquela pessoa, das intenções e tudo mais. Há pessoas que acabam justificando a educação cristã como o ensino das verdades cristãs, mas eu entendo que há uma ampliação desse conceito para qualquer prática de ensino onde haja ali o agir de pessoas que têm a cosmovisão cristã. Ou seja, eu posso praticar educação cristã desde experiências formais de ensino e aprendizagem cristãs até atividades informais, não formais, em qualquer outra área, desde que o meu modo de fazer, de ser, de pensar, de agir, de falar, seja um modo dentro daquilo que nós vamos chamar de inspiração por Jesus Cristo. Aleluia! O educador cristão, outro conceito importante, somos nós. Todos nós somos educadores cristãos. Outro conceito importante, desenvolvimento e aprendizagem. Quanto mais nós vamos trabalhando uma aprendizagem de qualidade, a partir do momento que essa aprendizagem vai fazendo sentido para quem aprende, essa aprendizagem ela vai desenvolvendo ali, então, condições para
ela vai produzindo condições para um desenvolvimento. Por isso, aprendizagem e desenvolvimento. Se o indivíduo aprende e esse aprendizado não acarreta em transformação em sua vida, não houve um desenvolvimento real, porque essa pessoa ela não saiu do zero, né, ela ficou ali estagnada. Ao desenvolvimento quando há uma verdadeira transformação a partir da prática da aprendizagem. Outro termo muito importante que eu quero destacar com vocês nessa noite é a questão da mediação pedagógica, né? A mediação pedagógica é deveras importante também. Antigamente, né, isso é muito tempo atrás, né, nós víamos o professor como uma figura de grande autoridade, na Idade Moderna, por exemplo, e até na Idade Contemporânea, até poucos tempos atrás, e em alguns lugares ainda isso acontece, o professor era visto como uma autoridade inquestionável. A palavra cátedra, utilizada para as disciplinas do cursos superiores, ela vem da origem cadeira, né? Cadeira no latim, que expressava a ideia daquela cadeira grande, tipo uma espécie de um trono, uma cadeira muito elevada, no centro de uma cidade, de uma sala que até parecia ser um anfiteatro, mas era uma sala de aula normal para a época, onde havia em volta assim, né, as cadeiras dos alunos e no meio, de forma elevada, a cátedra, que era uma cadeira para o professor, onde ele se colocava ali de maneira inquestionável, maneira onde todos precisavam ouvi-lo com muita atenção e sem questionamentos. Agradecemos a Deus porque esse modelo de educação, esse modelo de prática pedagógica não existe mais, ou pelo menos está em remissão, né? O professor, ele hoje compreende melhor que o seu papel não é apenas colocar conteúdos à mesa, mas mediar condições para que esse aluno consiga, a partir dos conteúdos alcançados, ou por memorização, ou por leitura, ou por acesso a conteúdos escritos, sejam eles físicos ou virtuais, enfim, de qualquer forma, o acesso a conteúdos gere no aluno competências. E essa é a questão de hoje em dia. Não adianta a gente achar que o nosso papel enquanto educador cristão é levar conteúdos aos alunos, porque conteúdos eles acham em qualquer lugar. Qualquer lugar não, mas eles acham facilmente em alguns lugares, como por exemplo o Google, né? Quem nunca, após fazer exames médicos, né, exames de laboratório, olhou ali, foi para o Google pesquisar e pesquisando descobriu que morreria em 3 dias, até quando foi então a consulta médica, o médico olhou, deu uma risada e disse, não é nada, você está muito bem. Ou seja, a gente busca o conhecimento, os fatos, os dados, facilmente, mas há um detalhe muito importante, nós precisamos buscar a competência, e é a competência que nos faz, a partir de informações, né, trazer diagnósticos errados, né, mortes antecipadas, conceitos apenas de colecionadores, né? Assim como são também com os fatos bíblicos. Eu não posso trazer ali uma abordagem chamada, por exemplo, na Renascença, não, no Iluminismo, né, de uma abordagem enciclopedista. Eu preciso trabalhar no aluno a competência para colocar aquilo que é aprendido em prática. Quando isso acontece porque houve a ação de um mediador, o professor e sua mediação pedagógica. E aí, diante desses conceitos, eu parto agora para um questionamento muito importante. Qual é o nosso papel diante da noiva do Cordeiro? Muitos gastam os seus dias, as suas horas, os seus fios de cabelo, né, e acabam ficando até com o cabelo meio branquinho às vezes, fazendo o dia a dia da igreja, fazendo igreja. E fazendo igreja, nós nos vemos muitas vezes esgotados, cansados, porque trabalhamos de manhã, de tarde, de noite, em todos os horários possíveis. E diante desses horários, nós somos levados a entender que quanto mais nós nos dedicamos com nossos esforços próprios,
e nos valemos desse fiel da balança, nós nos esgotamos e descobrimos que nunca é suficiente. O nosso esforço nunca será suficientemente satisfatório para que a obra do Senhor seja feita. Eu preciso entender que o fazer igreja, ele me deixa sem, muitas vezes, a preocupação, ou ele me tira tempo da preocupação para algo muito mais importante do que fazer igreja. É o ser igreja. E esta é uma grande verdade. Eu preciso buscar cada vez mais ser igreja e não fazer igreja. Eu preciso buscar realmente viver intensamente a vontade de Deus para a minha vida e me deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Quando eu faço isso, glória a Deus, eu me percebo sendo conduzido pelo Espírito Santo. E quando eu sou conduzido pelo Espírito Santo, mais do que fazer igreja, eu sou igreja. Fazendo igreja, eu posso ministrar aulas de escola dominical, aulas de escola bíblica. Fazendo igreja, eu posso organizar ensaios, eventos, mas eu, dependendo então das minhas próprias competências, chega uma hora que eu percebo que eu posso trazer imagens magníficas, eu posso trazer um som de extrema qualidade, eu posso trazer uma configuração ambiental confortante e relaxante, mas eu descubro que quem toca no coração do ser humano não sou eu, mas sim o Espírito Santo de Deus. E essa é uma verdade que precisa ficar cravada em nossos corações. Então, quando eu busco minhas próprias competências, eu faço igreja. Agora, quando eu vivo dentro de mim uma força motriz chamada Espírito Santo de Deus, eu passo a ser igreja, e como noiva do Cordeiro, eu ministro boas aulas, eu pastoreio de forma piedosa, eu sou um maestro mais competente, eu organizo eventos para a glória de Deus. Por quê? Porque a minha vida move-se pela ação do Espírito Santo e não pelas minhas próprias forças. E quando eu estou, então, sendo igreja, eu começo a buscar, então, as referências mais significativas para a minha vida. E a grande referência de nossas vidas precisa ser Cristo Jesus. Cristo é a nossa maior referência. Eu gosto muito de uma defesa do pastor Antônio Gilberto, em muitos dos seus livros ele falou isso, onde ele fala que nós sabemos, é muito conhecido os ministérios de Jesus, que são de sacerdote, de rei e de profeta, mas o pastor Antônio Gilberto, ele destaca mais um ministério que quase não é mencionado de maneira destacada, mas é extremamente importante, que é o ministério de mestre. Jesus, além de rei, além de profeta, além de sacerdote, Jesus também é mestre. Como mestre, ele precisa ser a grande referência para nós que buscamos uma educação cristã de qualidade. Olha que maravilha. Jesus Cristo é o nosso farol. Nós precisamos buscar fazer a obra do jeito que Jesus fazia. Nós precisamos buscar falar e ensinar do jeito que Jesus fazia. E quando nós encontramos essa forma de fazer as coisas do jeito que Jesus fazia, eu as faço com excelência, eu as faço para a glória de Deus, e eu passo mais do que a fazer igreja, eu passo evidentemente a ser igreja, a noiva do Cordeiro, cuidada por Cristo Jesus. E quando nós buscamos seguir a Jesus Cristo como referência de mestre, eu vejo em Jesus o ensino pautado na vivência do mestre. O mestre ensinava, olha só que interessante, o mestre ensinava aquilo que ele vivia. O amor que Jesus Cristo falava, as pessoas viam nele. O servir que Jesus Cristo defendia, as pessoas viam nele. O acolhimento, a atenção às pessoas, a piedade que ele tanto pregava, as pessoas viam nele. Então,
Diante disso, nós podemos abrir espaço para uma frase da qual eu gosto muito. Só fica o que significa. Ou seja, não adianta você ensinar coisas que você não vive. Elas terão pouco tempo de vida na mente dos seus alunos. Agora, quando eles encontram nas suas palavras o seu modo de viver, o seu modo de agir, quando você ensina sobre amor e eles olham para você e para o seu testemunho, um professor amoroso, piedoso, um professor acolhedor, aquelas palavras têm mais significado. O ensino, para que seja eficaz, precisa fazer sentido para aquele que aprende. Amém? E aí eu tenho um exemplo de Jesus acolhedor que muito me traz um sentimento forte no coração, de despertamento para a ação. Quando Jesus, ele andando por um caminho conhecido ali, cheio de pessoas, cheio de gente, Jesus Cristo, ele está andando, a multidão com ele, e ele está indo em direção à casa de Jairo, ali para orar, né, visitar a filha de Jairo, que dentro de um entendimento naquele momento ela estava muito enferma, vamos saber depois pela sequência do texto bíblico que ela já havia inclusive morrido. Mas alguém toca a orla do vestido de Jesus. A multidão oprime, a multidão aperta Jesus, a multidão ela espreme Jesus, mas Jesus, dentro do seu exemplo maravilhoso, ele para o caminhar, ele interrompe a sua caminhada e ele pergunta: quem me tocou? Nesse momento, eu recebo um grande exemplo do que eu preciso priorizar em minha vida. Não adianta eu dar conta de todos os ministérios, não adianta eu dar conta de todas as aulas que me são delegadas, não adianta eu ser o professor mais comprometido com horários e com compromissos da minha escola bíblica. Eu preciso me preocupar, eu preciso ter curiosidade pelos alunos, eu preciso me preocupar com os meus alunos, eu preciso amar os meus alunos e desejar realmente conhecê-los, e diante das suas vidas eu preciso me mover de maneira a acolhê-los, acolher eles em toda a sua condição. Jesus parou, Jesus já sabia que a virtude havia saído dele, ido para aquela mulher. Muito provavelmente aquela mulher já havia sido alcançada pelo milagre que ela a princípio tanto queria. Mas vejam só que maravilha, Jesus para e ele pergunta: quem me tocou? Jesus, ele não precisava parar para que a mulher ficasse curada. Ele não precisava olhar para trás. Ele não precisava se virar e chamar a atenção da multidão. Mas Jesus Cristo parou e se interessou, não pela cura daquela mulher apenas, mas se interessou pelo coração daquela mulher. Ele se interessou por ouvir a história daquela mulher. E eu me pergunto, como foi a história daquele dia em diante, hein? Uma mulher que, ao ter fé no milagre de Jesus, ouviu ele dizer: de mim saiu virtude. A vida dela, com certeza, foi totalmente transformada. Que nós, educadores cristãos, que nós, professores de escola bíblica, possamos nos preocupar com os nossos alunos, querer saber a história dos nossos alunos, querer acolher os nossos alunos, querer abraçar os nossos alunos, que a gente não tenha uma aula que dure apenas 50 minutos, mas uma aula que transcenda o espaço entre os sinais de chegada e de saída, que nós nos preocupemos com os nossos alunos integralmente. Eu ainda me coloco no texto que está em Lucas 24, e que no versículo 32 tem o ápice da seguinte frase: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele nos abria as escrituras. É a fala dos dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus chega para eles não sabem que é Jesus, eles acham que é o forasteiro. E naquele momento, aqueles homens, eles estão entristecidos, porque para eles Jesus havia morrido. O sonho havia acabado.
Tudo que eles ouviram parece que estava se esfarelando, né? Estava se diluindo pelos seus dedos. Até que aquele forasteiro chega para eles e começa simplesmente a falar verdades bíblicas. Mas aquelas verdades eram repletas de amor, de sentido e de significado. E diante desse ponto, segundo o que está no versículo 32, o coração daqueles homens começaram a arder. Que diante das nossas falas, das nossas explicações, das nossas aulas, o coração de nossos alunos possa arder. E aí eu sou levado também agora a pensar quais são as minhas prioridades enquanto educador que busca a excelência. No meu preparo como educador, eu preciso me dedicar, por exemplo, um dos pontos importantes, à questão da espiritualidade. Eu não estou ensinando português, eu não estou ensinando geografia, não é minha preocupação quantos órgãos, quantos ossos, ou o nome dos sistemas do corpo humano. Não é a minha preocupação os períodos históricos e quais vultos são significativos ou não para a nossa nação. O meu objetivo enquanto educador cristão é ser um instrumento de Deus para que o Espírito Santo possa tocar o coração das pessoas. E diante disso, quando eu sei que é o Espírito que toca o coração, eu posso tocar a mente, eu posso tocar os olhos, eu posso tocar os ouvidos das pessoas, mas quem toca o coração é o Espírito Santo. Diante dessa grande verdade, eu me coloco no sentido de trabalhar a espiritualidade do professor. Nós precisamos orar, nós precisamos nos consagrar, nós precisamos buscar uma leitura bíblica contemplativa e devocional. Eu preciso buscar a dependência do Espírito Santo. E aí eu me levo a entender que no meu preparo eu preciso ter algo que eu chamo de equilíbrio. O que é esse equilíbrio? Eu preciso me dedicar, eu preciso estudar, eu preciso fazer um bom planejamento, eu preciso me capacitar. Por um lado. E pelo outro lado, eu preciso me encher da presença do Espírito Santo. Eu preciso ser conduzido pela essência, aleluia, da experiência com Deus. Nós entendemos que a experiência faz parte da nossa fé. Nós nos sentimos movidos pela experiência que temos com Jesus. Então eu preciso ter o equilíbrio entre a técnica e a espiritualidade. Se eu me amparo só na técnica, eu posso ser um excelente educador, mas dificilmente serei um excelente mestre. Se eu me amparo só na espiritualidade, eu posso estar ali trazendo para os alunos a experiência de estar ali junto com alguém que busca Deus de coração aberto, mas que peca na sua dedicação ao reino de Deus, porque diante de tantas possibilidades não se prepara e negligia esse preparo. Então eu preciso buscar essa experiência do equilíbrio na mediação, na docência. Outra característica importante é o currículo vivo. O professor, ele é um currículo vivo. Muitos dos nossos alunos, principalmente aqueles que são recém-convertidos, ou alguns ainda que nem convertidos são, muitos dos nossos colegas do dia a dia, de escola, de faculdade, de trabalho, até da família, muitos deles não vão ler a Bíblia todos os dias, mas eles lerão a tua vida, e na tua vida eles precisam enxergar as páginas vivas da Bíblia Sagrada. Nós precisamos entender que professor, mais do que saber teologia sistemática, mais do que compreender todas as características naturais de Deus, de saber o que é onisciência, onipresença, onipotência, imutabilidade, por aí vai, mais do que isso, aleluia, é necessário que o aluno veja em mim Jesus Cristo, é necessário que ele veja em mim o mesmo modo de pensar que havia em Cristo, o mesmo perfume, o bom perfume de Cristo, o modo de agir de Jesus. Eu preciso entender que eu sou um currículo vivo. Aleluia.
Outra questão importante para que eu me prepare a ser um professor de excelência é justamente a busca da formação docente. Os teóricos da educação, e um deles que eu gosto muito é o Tardif, e ele fala que a formação do professor, a formação docente, ela se dá em várias esferas. Primeiro, a educação, a formação inicial, é aquilo que o professor aprende, entende, conhece antes de ser professor, né? Ou seja, é o curso inicial que ele fez, as aprendizagens iniciais. Como eu falo aqui de educação cristã e não de uma docência dentro de uma escola pública ou particular, onde tem ali pedagogos, licenciados, mas eu estou falando de igreja, essa formação inicial seria a tua caminhada, né, o teu discipulado, o teu amadurecimento, as leituras que você fez antes, né, aquilo que você aprende com o seu pastor nos cultos de edificação espiritual, formação inicial. E quando você entra na vida docente, você começa então a trabalhar ali a tua formação que a gente chama de continuada. Algumas pessoas usam a palavra reciclagem. Eu não gosto de reciclagem, porque eu não gosto do termo reciclagem para essa questão. Eu gosto de reciclagem, né? Acho que a gente tem que reciclar muitas coisas, né? Não dá para jogar tudo assim. Mas agora, a questão, o termo reciclagem, quando eu falo em educação, não é o mais adequado. Porque reciclagem, a gente faz o quê? A gente recicla o quê? O lixo, aquilo que não presta mais. Eu não posso dizer que as minhas experiências que eu estou ressignificando não prestam mais. Elas acabam sendo base para a constituição de novos pensamentos, novas metodologias, mas elas continuam fazendo parte do meu modo de ver, modo de pensar, da minha base, e por aí vai. E diante, então, dessa minha caminhada na formação docente continuada, eu preciso ler livros, eu preciso participar de palestras, eventos, congressos, seminários, eu preciso, diante das dificuldades dos alunos, buscar aconselhamento com aqueles que são mais experientes, eu preciso participar de programas de estudo, de reuniões pedagógicas na igreja que eu estou participando, com a equipe de professores. Se eu sou um superintendente de escola dominical, um coordenador, alguém que está à frente de uma escola dessas, eu preciso criar capacitações, eu preciso fazer a coisa funcionar. É muito importante. Outra esfera necessária, aquele que trabalha o bom preparo para uma educação de excelência, está na questão do relacionamento e acolhimento. O professor, ele não pode ser turrão na sala de aula. Ele não pode ser emburrado no trato com seus alunos. Ele não pode ser fechado e enigmático no relacionamento com aqueles que com ele caminham e aprendem a caminhar. O professor pode até ser fechado, ser um pouco fechadinho, mas quando chega um aluno, ele tem que mudar. Opa, que legal que você está aqui, como é que está? Tudo bem? O professor precisa trabalhar relações humanas. Há professores, eu sei que não é o caso de ninguém que está vendo esse vídeo, mas há professores, por exemplo, que é professor em sala de aula, saiu da sala de aula, não se conversa mais sobre a aula. Isso está errado, isso é lamentável, isso é uma tristeza, porque nós, quando somos educadores cristãos, nós temos um compromisso de vida eterna, um compromisso de trajetória plena com os nossos alunos. Isso é algo especial para ser trabalhado em um outro momento, né? Um termo muito interessante para se aprofundar. Então, nós temos que buscar as boas relações. Por exemplo, se eu sou professor de criança, adolescente, jovem, né, eu preciso conhecer a família do meu aluno, eu preciso me relacionar com a família. Eu não posso partir do conceito de Rousseau, por exemplo, onde ele trazia ali o conceito da tábula rasa, onde você chega, né, todo mundo está igual, todo mundo recebe igual, todo mundo... Não, cada um tem uma história, cada um tem uma essência, cada um tem uma origem, eu preciso me relacionar com essa origem do aluno para trazer aulas mais significativas. Também a própria questão do acolhimento nesse relacionamento, né? Tem alunos que vão precisar ser acompanhados por mim, eu vou ter que orar por esses alunos, eu vou ter que dar bons conselhos. Ele vem para a escola dominical, ele vem para a escola bíblica com histórias de durante a semana, com traumas, com machucados, repleto de mazelas, e eu sou escolhido por Deus para ajudá-lo a superar essas mazelas. Não, eu sou só o professor de escola bíblica, o pastor é o fulano de tal. Eu quero dizer uma coisa,
quando você é chamado para ensinar Bíblia, você é chamado para ensinar o que você vive. E se você vive a Bíblia, você ama o seu aluno, você se doa pelo seu aluno, você se compromete com o seu aluno. Amém. Outra questão importante é a questão da didática. A didática é muito especial. Eu preciso buscar as maneiras mais ideais de trabalhar a sala de aula, de trabalhar o aprendizado. E para fazer isso, por exemplo, eu tenho que observar vários termos. Cada termo que eu vou citar a partir de agora, daria só ele sozinho uma série de 10, 15, 20 palestras seguidas. O primeiro deles são os estilos de aprendizagem. Eu tenho alunos que são visuais, alunos que são auditivos, alunos que são sinestésicos. O que é isso? O que é visual, o que é auditivo, o que é sinestésico? São 3 tipos. Se eu contemplo só os visuais, eu negligencio 70% dos meus alunos. Se eu contemplo só os auditivos, eu negligencio 70%, porque é dividido mais ou menos parelho, assim, embora eu tenha alunos que são visuais auditivos ou auditivos sinestésicos, mas o importante é eu pensar que eu tenho que privilegiar o aluno que aprende melhor vendo, eu tenho que também trazer uma atenção especial para os alunos que aprendem ouvindo melhor e também para os alunos que aprendem se movendo, se movimentando, se mexendo, fazendo dinâmicas, vivenciando práticas. Isso é muito importante. Só aí já dá uma boa pernada, hein? Outra pernada é quando eu falo de Howard Gardner, um grande cientista das ciências humanas, né, um psicólogo, que fez uma observação interessante sobre as formas de aprendizagem, as formas de inteligência, e ele elaborou, a partir de suas observações, nos anos 80, a teoria das inteligências múltiplas, Howard Gardner, e ele fala, por exemplo, que nós temos, antigamente pensava-se, o cara é bom em português, é bom em matemática, ele é inteligente. Se ele não é, ele é burro, né? E hoje não. Hoje, a gente, diante dessas reflexões do Gardner do desenrolar dessas teorias, nós entendemos que nós temos, começaram com 8, hoje já são 9 formas de inteligências diferentes, ou seja, são pessoas que elas veem o mundo através de um prisma e ali ela se relaciona com o seu todo com excelência. Então nós temos a linguística, a lógico-matemática, a interpessoal, a corporal-sinestésica, a musical-existencial, a visual-espacial, a intrapessoal, a naturalista e essas 9 formas de inteligência precisam ser contempladas. Então eu preciso levar para a sala de aula experiência acústica, visual, movimento, dinâmica, questionamentos, resgate de experiências dos alunos, imagens, trazendo ali possibilidades, isso é muito importante. E eu ainda tenho também outro tema que daria bastante encontros, né? Seria justamente a questão relacionada à abordagem inclusiva. E aí eu quero trazer um destaque especial para aquilo que nós chamamos de deficiências ocultas, ou seja, aquelas que você não vê em um primeiro plano. São o que, por exemplo, né? O TEA, transtorno do espectro autista, o TOD, transtorno opositor desafiador, o TOC, transtorno opositor compulsivo, o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? O TD, o TI, que é o transtorno depressivo, o transtorno de ansiedade, TA. Então eu tenho vários transtornos, dislexia, DEPAC, dificuldade, deficiência do processamento auditivo central, e aí são várias situações, síndromes também, e eu preciso preparar a minha igreja, preparar a minha escola bíblica para receber essas pessoas, não para que elas apenas socializem, porque socializar, eu sempre digo que a gente faz em qualquer lugar. Se é para socializar, vai comprar pão que na fila do pão socializa. Nós não devemos estar indo à igreja apenas para socializar. Indo à igreja, eu socializo. Participando da escola bíblica, eu socializo. Indo para a praça, eu socializo. Mas o socializar não deve ser o meu ponto principal ou inicial. Se eu vou para a igreja, é para prestar culto, e prestar culto com excelência, prestar culto sabendo que eu estou buscando a Deus de todo o meu coração. E para que essa pessoa entenda o que é buscar a Deus de todo o meu coração, eu preciso ter, nesses casos, uma abordagem inclusiva. Olha que questão interessante para todos nós. E eu tenho também, quando eu estou preparando uma aula de excelência, eu preciso buscar, então, um bom planejamento, buscar coerência
do que eu estou ensinando com a visão da igreja que eu pertenço. Eu preciso me consagrar. Eu preciso ter o tempo de maturação do tema, ou seja, eu não posso, vou dar aula domingo de manhã, eu não posso preparar a lição sábado à noite, eu preciso, pelo menos, dar uma boa lida no início da semana, para durante a semana, e amadurecimento da temática, e amadurecendo, e preparando, e tudo mais. Eu preciso também usar as metodologias adequadas, falei agora sobre isso. Eu preciso cuidar com o cronograma. Se você tem 1 hora, é 1 hora. Se você tem 45 minutos, é 45 minutos. Se você tem 3 horas, é 3 horas. Isso é muito importante. Você não pode... a lição bíblica que vai ser estudada tem 4 tópicos, e você tem 1 hora. Então você gasta 50 minutos, 40 minutos no primeiro tópico, 15 no segundo tópico, olha, falta 5 minutos, ainda falta o terceiro tópico, o quarto tópico, a conclusão, alguma fala de fechamento ainda, e você descobre que você se perdeu totalmente. Não, nós precisamos atentar para o cronograma. Você tem 1 hora? Então tá bom. Então se prepare para fechar em 1 hora. Também precisamos pensar na avaliação, na aplicação, né? Isso é muito importante. E, finalizando a minha fala de hoje, eu quero ainda atentar para alguns desafios importantes para nós que estamos diante do desafio de ensinar as pessoas dentro da educação cristã, né? Nós precisamos cuidar sobre a diferença entre conteúdos e competências. Hoje, nós não atendemos como prioridade o ensino de conteúdos. Então a gente não ensina conteúdo, não, a gente ensina conteúdo o tempo todo. Mas o meu foco não é o conteúdo em si. Eu não preciso que ele decore páginas e páginas de características de tal movimento, tal período, tal. O que eu preciso é que, diante dessa informação, ele consiga pensar, traçar relações, ele consiga pensar como isso faz sentido em tal realidade. Essa é a diferença de conteúdos e competências. A decoreba já não é mais bem-vinda, né? A gente às vezes decora só para facilitar alguma coisa de citação, mas decorar mesmo não é mais o X da questão, porque o conteúdo não precisa estar na ponta da língua, ele precisa estar na ponta dos dedos, sabendo que livro eu vou acessar, que site eu vou olhar, o que eu vou filtrar. E a partir desse conhecimento que eu acesso facilmente, aí eu faço a análise e elaboro, então, né, aquilo que eu vou chamar de visão acerca das coisas, né, as decisões que você vai tomar, ou seja, é a competência a partir do conhecimento do conteúdo. Cuidado com as novas mídias, isso é muito importante. Eu não posso negar as novas mídias, mas eu preciso ter prudência diante delas. Eu preciso entender que o professor nunca para de aprender, né? Na verdade, ninguém para de aprender. Talvez um dos maiores problemas, isso é tema para uma outra palestra um dia, né? A maior tragédia do homem é achar que ele já concluiu o seu trabalho, concluiu, né, a sua aprendizagem, né? Quando ele senta aposentado e diz, não, agora já tudo, agora é só esperar. Ali ele começa a morrer com muita velocidade. Nós precisamos entender que a aprendizagem ela vai a vida toda, enquanto a vida ali naquele corpo há espaço para trabalhar, para ganhar almas, para aprender, para desenvolver. Né? Outra questão importante, legados e frutos, eu preciso deixar legado. Eu preciso que as pessoas olhem para o pastor Marcos Tedesco, olhem para o pastor João Paulo Quintela, olhem para você que está vendo essa live agora e diga, essa pessoa, ela consegue me influenciar, ela consegue me provocar a tomadas de decisão, a reflexões, né? Legados e frutos também, ou seja, frutificar. Você, como professor de escola bíblica, está formando novos professores? Você, como superintendente, está formando novos superintendentes? Muitas pessoas. Você, como pastor, você trabalha a geração de novos pastores? E aí? A gente tem que ter em mente uma coisa muito importante, que é o seguinte, olha só, eu não devo deixar a falta de professores me fazer entrar em desespero e achar um professor de última hora. Eu preciso sempre estar visando. A minha sala tem 20 alunos. Quem são os 4, 5 que eu estou preparando para poder dar aula quando precisa? Eu sou um bom superintendente. Eu tenho 2, 3 que eu selecionei para me ajudar nas minhas tarefas. Não, eu não preciso, eu faço tudo sozinho. Até o dia que você tem o imprevisto. E aí a escola dominical que você
superintendente, vai ficar carente. Traga pessoas para te ajudar e vá capacitando elas. Isso é essencial para a continuidade do trabalho. E ainda o cuidado com as questões contemporâneas, né, que a gente tem por aí, questões de dificuldades aí muito mais complicadas, questões de gênero, questões também de política, né, polarizações e tudo mais. Mas é isso. Diante de tudo isso, eu quero agradecer a oportunidade, quero dizer que Deus é bom e quero devolver aí a palavra ao nosso amigo, pastor João Paulo Quintela.